partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema, reforma política, tema recorrente. Várias vezes já lidamos com ele aqui no argumento, mas nós estamos num momento especial. Teremos eleições em 2018 e para que qualquer regra seja mudada, é preciso que seja aprovada até outubro desse ano. Então, nos próximos dias, a expectativa é que a gente veja a intensificação dessa tramitação, né, senadora? Na realidade, outubro já é o mês das eleições, é o começo do mês, então teremos até o mês de setembro para aprovar, mas há uma meta tanto da presidência da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, de ver esta reforma aprovada ainda no mês de agosto. Então, você tem toda a razão quando diz, apesar da recorrência do assunto, do tema, não há como escapar. Haverá de ter, nesse próximo mês ou nesses 2 meses próximos, uma definição do que será modificado no sistema político eleitoral brasileiro, né? Então, a mobilização aqui no Congresso Nacional está muito forte. E qual é a avaliação que a senhora faz do que pode vir aí como reforma política nesse momento? Olha, esse tema nunca foi de fácil discussão, debate, né? E muito menos de fácil compreensão por parte da população brasileira. É um tema muito difícil. E se levarmos em consideração o momento em que essa reforma está se dando, no momento em que a maioria da população brasileira está abominando a política, abominando os políticos, os partidos políticos, você percebe que tudo que se levanta, imediatamente já vem uma montanha de críticas, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma vitória há pouco tempo, que foi a definição por parte do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso não teve a capacidade de aprovar uma lei nesse sentido, de determinar a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Então, a proibição do financiamento empresarial de campanha foi algo assim, foi um passo significativo para a melhoria da política brasileira, porque muita coisa do que a gente está vendo no Brasil é por conta dessa relação não correta que existe entre parlamentares políticos, né, membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o setor privado da nossa economia, não é? Porque, na realidade, eram esses segmentos que financiavam os mandatos e, a partir do momento do financiamento dos mandatos, eles se sentiam os verdadeiros proprietários desses mandatos. E, mais do que isso, nós assistimos também inúmeras denúncias de que muito contrato entre o público e o privado tinha a parcela que era deixada de lado para financiar as campanhas eleitorais, ou seja, as tais propinas, que se reverteram em objeto de enriquecimento também de várias pessoas, sejam aqueles que atuam no setor público, até mesmo concursados, ou os que atuam na política, não é? Então, essa foi uma vitória importante, só que o não financiamento privado com o atual sistema, ele leva a uma dificuldade, porque hoje a característica é de que nós temos um número grande de candidatos concorrendo a todas as vagas, não é? E campanhas caríssimas, não apenas longas, mas muito caras. Então, o nosso objetivo é modificar a legislação, primeiro, no sentido de conseguir baratear as campanhas, mas também de fortalecer os partidos políticos, né? Só que o que a gente está vendo como um acordo que está se formando não nos leva a isso, não nos leva ao fortalecimento da política, ao fortalecimento das ideias, porque quando você fala fortalecer a política, você tem que fortalecer a ideia, o programa de governo de um determinado partido. E nós estamos vendo que o Congresso brasileiro ele caminha exatamente no sentido inverso, no sentido de personalizar a política. Com quais mecanismos isso acontece? Olha, para fortalecer os partidos políticos, nós teríamos que adotar sistemas que em vários países do mundo e países mais desenvolvidos adotam, que é o sistema de chapas, né, pré-ordenadas, pré-determinadas, como se uma eleição fosse feita em 2 etapas. Na primeira etapa, no âmbito partidário, em que os filiados, os militantes, votam na chapa e constroem uma lista de candidaturas, né, já previamente ordenada e depois vão à busca do voto. Aí não é o candidato pedindo voto para si,
É o candidato ou os candidatos pedindo voto para a sua chapa, não é? E a chapa baseada em quê? Em propostas. Então, isso seria o correto. Um projeto de trabalho. Exatamente. Só que essa proposta ela não tem viabilidade aqui, porque a maior parte dos parlamentares brasileiros, eles não têm vínculo com o seu partido, eles são eles e acabou. Então, o que está crescendo muito é a ideia de se criar um sistema que eles estão denominando como distritão. Ou seja, o candidato é que será votado e não dependerá de partido político, nada. É ele, como se ele fosse a figura mais importante do que um programa, mais importante do que uma ideia, né? Então, o que se ouve falar e o que avança, a gente percebe que avança muito no Congresso Nacional, é a possibilidade da mudança vir apresentando a candidatura, o sistema distritão, ou seja, o candidato, ele é eleito com os votos dele e acabou. Mas, em contrapartida, teria cláusula de barreira, né? Aí nem também, precisa, por outro lado... aí não precisa nem de cláusula de barreira. Se eles aprovarem o distritão, não precisa de cláusula de barreira, porque a cláusula de barreira é para quê? É para você diminuir o número de partidos. Quando você fala em voto unipessoal, no candidato e não mais no partido político, você não precisa estabelecer cláusula de barreira, porque os partidos políticos eles ficarão secundarizados, não terão importância nenhuma. O importante, a figura importante será apenas a figura do candidato, o que é ruim, porque vai elitizar o processo eleitoral. Se você hoje não permite o financiamento empresarial de campanha, você permite o financiamento pessoal. Então, o que nós teremos, possivelmente, são pessoas ou muito famosas ou muito ricas ocupando as cadeiras do Congresso Nacional. É lamentável porque isso diminui, na nossa opinião, diminui toda a importância e o verdadeiro significado da política. O que há de bom nessa discussão e o que há de bom nessa oportunidade de se discutir a reforma? Então veja, eles estão propondo o distritão porque acham que não consegue, não tem força para aprovar a lista pré-ordenada, e com o distritão você teria um número significativo, significativamente menor de candidatos. Não é? Isso tudo para viabilizar o quê? Para viabilizar um financiamento público de campanha, que não é equívoco, não é errado, é correto isso, apesar de muita gente não compreender, dizendo, poxa, se já não bastasse tanta corrupção, eles agora ainda vão usar o nosso dinheiro para fazer a campanha eleitoral. Veja bem, não é errado usar o público para fazer a campanha eleitoral, porque aí você, ao invés de ter um gasto maior, você vai ter uma economia de gasto. Porque hoje o financiamento das campanhas, é um financiamento misto, você tem parte pública e parte privada. Só que o prejuízo que causa ao erário é enorme, porque além da parte pública, a parte privada depois volta ao segmento privado através de quê? Da corrupção, através da propina, através dos contratos superfaturados, não é? Então, se tivéssemos... financiamento público, ok. Financiamento público, sim, dentro de regras pré-estabelecidas. Agora, para que fosse um dinheiro bem aplicado, você tinha que ter mecanismos de valorizar a ideia de país, o programa do país e não a figura da pessoa. Porque personificar e não personificar, porque você vai ter muito problema e ao invés de você melhorar a relação da política com a sociedade, a tendência é você piorar, além de elitizar significativamente a representatividade popular no parlamento brasileiro. E a senhora, no trabalho da liderança, qual é a estratégia na discussão do tema aqui na casa? Olha, o Senado Federal, nós já aprovamos uma PEC, não é? Uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados. Essa PEC não trabalhava com o sistema de distritão, ela trabalhava com o sistema proporcional e estabelecia limites através da cláusula de barreira, ou seja, um partido para sobreviver, né, para poder ter funcionamento parlamentar, ele teria que ter alcançado um número mínimo de votos, não é, e ter uma determinada representação parlamentar, ou seja, aí se chama cláusula de barreira, e proibindo coligações também. Então, os próprios partidos pequenos, no meu caso em especial, eu sou de um partido, apesar de ser o mais antigo do Brasil, mas do ponto de vista institucional é um partido pequeno,
Nós não temos uma grande bancada, nós temos uma bancada pequena de parlamentares, que é o PCdoB. Nós mesmos, os partidos pequenos, já havíamos consentido nessa ideia de estabelecermos uma cláusula de barreira, porque nós também somos contra a criação desses vários e novos partidos que não têm razão nenhuma de ser. São partidos que têm proprietários, que têm donos, não é? Enfim, então nós já estávamos até consensuando isso. Mas, infelizmente, no meio do caminho agora apareceu essa outra ideia de criar-se o distritão, porque, e criar distritão, veja bem, o que pode até parecer mais simpático à população, no fundo é o mais danoso, porque aparentemente não seria ruim, porque os eleitos seriam os mais votados, só que cada figura seria um próprio partido político. É isso que vai acontecer no Brasil, porque ele não vai depender de uma ideia, ele não vai depender de um programa, ele não terá que ter fidelidade a nada, a coisa nenhuma. Então, ele vai votar de acordo com seus interesses pessoais, de acordo com os interesses daquela parte da população que ele está representando. E, no geral, é a parte mais abastada da população brasileira, e não aqueles que precisam, de fato, da mão do Estado, da mão do poder público. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse ou outro dos nossos programas através de endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!